Olá, torcida tricolor, bom dia. Pessoal, ontem o Fluminense foi até a Arena Barueri jogar contra o Palmeiras pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. 2-1 Palmeiras. Eu vou te falar como foi o andamento dessa partida, os melhores momentos, uma análise do primeiro e segundo tempo em si, o que aconteceu durante a partida e dizer que tem algumas coisas a serem ditas em termos de críticas a determinados jogadores e também ao técnico Zubeldia, entre aspas, tá bom? Então esses detalhes são importantes. Logo depois da vinheta. Pois é, turma tricolor. 2-1 Palmeiras, tá certo? Diante do Fluminense. Só queria aqui fazer aqui uma observação antes de começar aqui o meu vídeo, dizendo o seguinte: ontem eu tinha publicado no meu vídeo que a escalação seria a principal, mas hora antes da partida, o Zubeldia resolveu mudar algumas peças do elenco e poupou, tá certo? Tá bom? Ou seja, não colocou para jogar, colocou determinados jogadores e aí você viu o que aconteceu, tá bom? Então vamos começar o seguinte: o Fluminense começou com a seguinte maneira: Fábio, Guga, Ignácio, Freitas, Arana, Bernal, Martinelli, Acosta, e no ataque Serna, Ganso e Savarino. Então esse meio campo aqui é um meio campo titular, tá bom? Agora, detalhe, subiu o dia, pelo amor de Deus, poupar o time pra quê? Você poderia poupar a partir do segundo tempo, tá certo? Mas você colocou Paulo Henrique Ganso de falso 9, de vantagem nenhuma. Agora, que o Fluminense jogou muita bola. No resumo de tudo, o Fluminense jogou muita bola, mano. A derrota foi injusta, porque o que o Fluminense teve de posse de bola e de finalizações ao gol do Palmeiras não está escrito. Quem viu esse jogo viu. Tudo bem, o Fluminense também pegou vários contra-ataques do Palmeiras também, mas também ele foi para cima do Palmeiras para poder empatar o jogo. Bom, detalhe, logo aos 5 minutos, primeira chance do Fluminense com o Savarino e o Carlos Miguel tirou, tá certo? Aí já foi mostrado que o Fluminense, quando ele encosta muito no ataque com jogadores que se eles fazem uma triangulação muito aproximada, isso dá certo. Isso está acontecendo e isso é um objetivo comum do Fluminense na temporada de 2026. Outra coisa, Bernal vinha bem, mas aí sofreu uma contusão, aí teve que sair e entrou o Otávio, né? A dupla de zaga, Ignácio e Freitas, nenhum dos dois foram bem, principalmente seu Freitas. É brincadeira, seu Freitas, cara, é brincadeira, isso aí não dá mais, isso aí já tá saindo do prumo, já tá saindo fora de cogitação. O Freitas vai fazer coisas piores daqui por diante. Então a diretoria tem que procurar um zagueiro para substituir Freitas. Não tem como. Tá vindo a Libertadores por aí. Olha, o negócio não vai ser fácil, tá bom? E também a Copa do Brasil, tá certo? O Arana também não comprometeu. O Guga jogou muito bem, Guga, né, pessoal? Agora, Martinelli, o primeiro gol foi dele. Por quê? Ele no meio campo tocou a bola errada e no contra-ataque o Palmeiras, o Vitor Roque sofreu um pênalti, que para mim não foi pênalti. O Fábio recolhe a mão e o braço e o Vitor Roque simplesmente ele pula por cima. Não tem como ter contato. Se teve um contato, mas não foi proposital, tá certo? Então o juiz marcou logo o pênalti para mim, e aí o VAR também ficou na dele, também não chamou para revisar. Já é um erro grave aí. Porque aí não foi pênalti não, pessoal. Viu que o Fábio mal tocou na bola. Deixou a ação do atacante acontecer. E aí ele deu pênalti, tá bom? Serna também não estava bem na partida. Pouco se movimentou, tá certo? Savarino foi um dos melhores em campo do Fluminense. Não resta dúvida, o Savarino foi um dos melhores em campo do Fluminense. Paulo Henrique Ganso fica só naquela de movimentação, mas não é jogo para ele com muita intensidade, porque é muito forte, é jogo lá, jogo cá, a bola se movimentando, e ele não tem essa característica mais de ir e voltar, buscar a bola, fazer as organizações das jogadas. Então
deveu muito aí o Paulo Henrique Ganso. E como aconteceu logo no começo do jogo, esse pênalti, no contra-ataque com o Alan, na direita lá, ele driblou o Freitas, driblou o Arana, tá certo? Chutou. Aí o Ignacio vai e coloca a perna e desviou da ação da defesa do Fábio, fazendo 2-0, logo 10 minutos. Aí ficou um negócio ruim pro Fluminense. 10 minutos, 2-0 Palmeiras. Poxa, pessoal, aí brincadeira, né? Mas o que é que acontece depois de 10 minutos? O Fluminense começa a ter mais posse de bola. O Acosta, ele começa a encostar nos atacantes, a se movimentar melhor. Aí ele começa a ter oportunidades na direita, na esquerda e centralizado, onde ele dá chutes, lançamentos, infiltrações para os nossos atacantes, tá bom? Várias vezes chutamos ao gol, e aí numa oportunidade o Acosta fez um golaço, né, driblou o Marlon Freitas, driblou o Gustavo Gomes, aí bateu rasteiro no canto, sem chance para Carlos Miguel, 2-1. Mas aí o baixinho teve que sair no segundo tempo, né, pessoal? Teve que sair, não sei se ele teve um problema na coxa, mas aí foi substituído. Era o melhor jogador do Fluminense naquele momento do segundo tempo, onde o Fluminense estava com 60% de posse de bola, buscando sempre as melhores jogadas e quase empata o jogo, por causa de um detalhe, tá bom? Ok? E aí o Zubeldia faz algumas alterações no segundo tempo. O Fluminense continua a mesma pegada, só que, pessoal, é o seguinte, a nossa defesa do lado do Freitas é falha, pessoal, é falha. Começaram a 2 jogadores do Palmeiras ir sempre do lado do Freitas, tá certo? Fazendo aquelas combinações de jogadas, e aí várias oportunidades o Palmeiras teve de ampliar com o Vitor Roque e também com o e outro jogador do Palmeiras, não estou lembrado do nome, que entrou, tá bom? Então veja várias oportunidades. No segmento do segundo tempo entrou o John Arias, né? Aí a torcida estava lá na arquibancada, começou a xingar entre aspas não, mas começou a dar vaias, né? Isso eu quero dizer para vocês. Não tem nada a ver com isso. Agora, como ele está jogando o Palmeiras, ele é adversário do Fluminense, tá bom? Ok? Bom, então o Fluminense continua na mesma pegada. Entrou o Soteldo também, entrou o John Kennedy, entrou o Hércules, fazendo também essa movimentação no meio campo, tá bom? E com isso o Fluminense até que melhorou um pouco também mais no segundo tempo, mas sofreu também os contra-ataques e pressão do Palmeiras nessas, muitas vezes, de passes errados, de organização, de bolas erradas, que proporcionou contra-ataque para o Palmeiras. E isso que tem que ser revisto aí nos treinamentos. Os Zubeldia tem que ver que muitas vezes falta só uma questão de preciosidade no passe, falta só uma questão de aprimorar mais o passe na hora para o seu companheiro. Não pode também dar um passe aleatoriamente. Dizendo mais uma vez, Savarino foi um dos melhores em campo do lado direito, porque o Canóbio não estava jogando, tá bom? Tá ok? Então, essa vitória do Palmeiras foi injusta, porque o Fluminense também jogou muito bem. Faltou um detalhe para empatar a partida, tá bom? Tá ok? Então, eu sei que tem um jogo do Vasco agora, domingo. Mas o Zubeldia não devia ter poupado logo no começo da partida, poderia tirar já de acordo com o andamento do jogo, tá bom? Então, finalizando aqui meu vídeo, pessoal. O Fluminense não jogou ruim. O problema é que as falhas individuais permitiram o Fluminense se derrotar. É isso o que eu quero dizer. Falhas individuais permitiram o Fluminense ser derrotado. Isso que eu quero dizer. Tá bom? Então, vamos domingo tentar a classificação para a final do Carioca. Tá ok? É isso que eu tenho a dizer do jogo de ontem de Palmeiras e Fluminense. Se você gostou do vídeo, dá o like, compartilhe e faça a inscrição. Dá o like, tá bom? Fortalece o canal. Bom dia.